Olá, turminha do quarto ano. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Preparadas para mais um dia de aula? Nossa aula de hoje será de História e hoje nós vamos estudar o capítulo 8, As Riquezas da Nova Terra. Vamos lá? Dar início à nossa aula de hoje. Façam agenda 4/8/2020. Disciplina História. Conteúdo: As riquezas da nova terra. Atividade, página 82. As riquezas da nova terra. Você sabe qual foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses no Brasil? E quem eram as pessoas que extraíam material? Para responder a essas perguntas, observe o mapa abaixo que representa as terras encontradas pelos portugueses. Então, observem o mapa ao lado. Nos primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, não houve grande interesse por parte de Portugal por essas terras. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque ela não tinha algo produtivo ou que interessasse aos portugueses, ao menos até ser descoberto. A coroa portuguesa se ocupava com os negócios lucrativos do Oriente. A carta de Pero Vaz de Caminha relatava uma terra virgem, sem riquezas minerais. Eles não encontraram aqui as riquezas que eles procuravam. Então, para eles, não tinha grande interesse. Porém, foram enviadas algumas expedições para fazer o reconhecimento do local e verificar se existiam riquezas. Encontraram o pau-brasil, primeiro produto extraído da terra. Então, no mapa que vocês observaram, existe uma grande variedade de árvores, que essas árvores eram o pau-brasil, aonde era extraída uma tinta vermelha que se poderia tingir tecidos. O pau-brasil. Além de Portugal, que resolveu para si a exclusividade da exploração, outros estados europeus também tinham interesse em comercializar a madeira. O rei de Portugal enviou expedições para proteger o litoral de sua colônia dos invasores que buscavam extrair o pau-brasil. Então, além de Portugal, esse produto, o pau-brasil, despertou interesse de outros estados europeus, que eles tinham interesse em comercializar a madeira, né? Além da tinta que era extraída, eles também utilizavam a madeira. Então o rei de Portugal, ele enviou expedições para o local para proteger a colônia desses invasores que buscavam extrair o pau-brasil. O famoso pau-brasil também era conhecido na Índia. Seu tronco tinha um lênio, um miolo, que servia para fabricar um corante vermelho exportado para as manufaturas de tecido em Flandes, região da Holanda e da Bélgica. A madeira era ótima para móveis e seu preço alto na Europa. Você já viu o pau-brasil? A maioria dos brasileiros não. Assim começou a presença europeia no Brasil, com a devastação ecológica.
Então, o pau-brasil, ele também era famoso na Índia, porque o seu tronco servia para fabricar um corante que era extraído e tingia-se tecidos na região da Holanda e da Bélgica. E a madeira era muito boa, era muito utilizada para se fazer móveis. E o seu preço na Europa era muito alto. Então tá aí, observem a imagem. Essa imagem, ela está mostrando a extração, a devastação desse pau-brasil. Consequência na exploração do pau-brasil. A coleta de pau-brasil no início da colonização portuguesa trouxe muitos problemas, tanto para a flora quanto para a fauna brasileira, especialmente para a Mata Atlântica, onde essa planta ocorre originalmente, ou seja, o pau-brasil é de origem da Mata Atlântica. O pau-brasil tornou-se escasso no país por ter sido extraído em grande quantidade das matas no período colonial. Conheça mais a respeito da extração do primeiro produto tropical explorado pelos colonizadores portugueses. Então, no início dessa colonização, trouxe muitos problemas, tanto para a flora como para a fauna brasileira. Por quê, tia? Porque ele foi extraído em grande quantidade das matas no período colonial. Observe a imagem. Essa imagem é uma muda do pau-brasil. Consequência da exploração do pau-brasil. Ibirapitanga para o índio, pau-brasil para o colonizador português. Primeira riqueza, de tão abundante, deu nome à terra, Brasil. Explorado desde os primeiros anos do século XVI, o conhecido pau-brasil foi usado para pagamento do primeiro empréstimo externo brasileiro, 3 toneladas encaminhadas à Inglaterra. Em 3 séculos, foram derrubadas 7 milhões de árvores, mais de 3.000 toneladas por ano. O pau-brasil é uma árvore leguminosa nativa da Mata Atlântica. Originalmente, estendia-se do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Pode atingir 30 metros de altura e 1 metro de diâmetro, mas de crescimento demorado, dificultando o reflorestamento. A madeira que lhe deu popularidade é de cor vermelho fogo. Foi muito utilizada na indústria de tinturaria, a espécie ameaçada de extinção, em razão especialmente do desmatamento, é hoje protegida por lei. Foi declarada Árvore Nacional em 1978. O dia 3 de maio foi escolhido como o Dia Nacional do Pau-Brasil, com o objetivo de promover ações de conservação da espécie. Então, essa árvore ela foi tão explorada, que a espécie, né, do pau-brasil foi ameaçada de extinção. E hoje ela é protegida por uma lei. E tem até um dia que foi escolhido como o Dia Nacional do Pau-Brasil, que foi o dia 3 de maio. E esse dia foi escolhido com o objetivo de promover ações de conservação da espécie, ou seja, do pau-brasil. Curiosidade, conheça a Mata Atlântica. A biodiversidade da Mata Atlântica é exuberante. São milhares de espécies vegetais e animais. Entretanto, mais da metade dos animais que nela habitam está ameaçada de extinção. A região rica em nascentes abastece de água cerca da metade da população brasileira. Grande parte da região sudeste, a mais populosa. Além da extração de pau-brasil, outros ciclos de produção colonial
causaram danos irreparáveis à floresta, como a cana-de-açúcar, o ouro, as pedras preciosas e o café. Com o tempo, o surgimento do norte a sul de cidades litorâneas, o crescimento populacional e a industrialização também fizeram com que a área da mata fosse drasticamente reduzida. Estima-se que atualmente a Mata Atlântica tenha 8% da sua cobertura original. Veja nos mapas como era a Mata Atlântica antes da chegada dos portugueses e como ela é hoje. Olha só, observe no mapa. O primeiro mapa é como a Mata Atlântica era antes e o segundo mapa como ela é hoje, como ela diminuiu. Mata Atlântica no século XVI e Mata Atlântica atualmente. E agora vamos praticar atividade página 82. Pause o vídeo, tente resolver as questões sozinho, depois pode dar o play no vídeo e vamos corrigir juntinhos. Então agora vamos para a correção da página 82. Primeira questão. Qual era o objetivo das expedições que vieram para o Brasil depois de Cabral? Quem os portugueses obrigaram a trabalhar para eles? O objetivo era identificar as riquezas do território para não extraí-las. Os portugueses obrigaram os indígenas a trabalhar para eles. 2. O que os portugueses fizeram para ganhar dinheiro com as terras conquistadas? Isto é, qual foi a sua primeira atividade econômica no local? Exploraram o pau-brasil, do qual extraíam corante vermelho para tecidos, vendido por alto preço na Europa. 3. Os indígenas cortavam a madeira do pau-brasil e as entregavam aos portugueses em troca de objetos. Você conhece alguma forma de explorar a floresta sem destruí-la? É possível realizar a extração de forma sustentável, sem destruir o ambiente, por meio do manejo de florestas e do reflorestamento. As culturas eram diferentes e os objetos eram desconhecidos dos indígenas. Por isso, eles se interessaram inicialmente em realizar a troca com os portugueses. 4. Escreva o nome de algumas atividades econômicas desenvolvidas hoje no Brasil. Agricultura, a pecuária, a mineração, indústria, comércio, entre outros. 5. Descreva com suas palavras o sentido da seguinte frase. O Brasil se tornou uma colônia de Portugal. Antes de responder, converse com os colegas e recorde qual é o significado de colônia. Colônia é a área de explorar por um Estado com o objetivo de obter lucros, extraindo ou produzindo riquezas nessa área. Então, meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem corrigido na página que nós fizemos hoje e a data de hoje, como sempre fazíamos na nossa sala, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula.